mas abra a sua Bíblia, nós temos ali projetado. Eu quero convidar os irmãos para lermos de maneira alternada. Eu vou ler os versos ímpares e a congregação os versos pares. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oremos. Pai, nós rogamos para que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Que maravilha é, como congregação, como povo do Senhor, separarmos esse tempo no domingo, para cantarmos, para louvarmos o Teu nome, para celebrarmos a ceia, mas também para ouvir a Tua voz. E pedimos para que o Senhor nos fale nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, talvez a adolescência seja o momento do grande teste da nossa vida. Eu não lembro quantos aqui vão recordar bem da sua adolescência, mas a adolescência é um tempo que checa valores, que checa a estrutura do ego, da personalidade, que checa os conceitos, coloca à prova os ensinamentos dos pais, os ensinamentos da igreja, coloca à prova uma série de coisas. Um tempo tenso, é um tempo tenso. E talvez esse seja o maior motivo e a maior motivação que Deus tem colocado no meu coração para ter esse ministério com adolescentes. É um curto espaço, de 12 a 17 anos, onde você tem que tomar um turbilhão de decisões, onde você precisa se ater a várias questões, porque a sua vida, a sua juventude, a sua maturidade e todos os seus anos nessa terra dependem muito daquilo que você faz na sua adolescência. Tempo em que acontecem muitas mudanças no corpo, mas também muitas transformações internas, que são verdadeiros tsunamis imprevisíveis dentro da alma desses meninos e dessas meninas. Tudo passa tão depressa, mas com o tempo suficiente para a destruição de um possível futuro que poderia ser sensacional. Momento em que aparecem as vozes convidativas para os caminhos de prazer e felicidade fora de Deus. É nessa fase que as comportas da carnalidade se abrem e destroem a vida de muitos. A busca pela alegria se torna um profundo poço de perdição. E Cristo, então, se apresenta como a verdadeira e única alegria que pode encher os adolescentes neste mundo e nessa terra. E eu quero falar exatamente sobre isso para eles e para a igreja. Celebre a vida com Cristo. Adolescentes, prestem atenção no que eu tenho para dizer, sem dúvida nenhuma, é a mensagem mais importante que eu poderia separar para essa noite, para esse culto. Celebre a sua vida com Cristo. Não tente tirar Cristo da sua história, porque o seu prejuízo será enorme. E é isso que a palavra de Deus e esse texto que nós acabamos de ler, ele vem nos ensinar nessa noite. Se nós tentarmos viver sem Cristo, a nossa vida certamente passará por caminhos muito complicados. Como ser feliz na caminhada cristã? O texto nos ensina que nós, para sermos felizes na caminhada cristã, precisamos olhar para os amigos da cruz. O apóstolo Paulo convida os irmãos da igreja de Filipos para olharem para ele. Olha o que ele diz no versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. É interessante esse texto. Paulo está dizendo para aquela igreja: olhem para a minha vida e imitem o meu comportamento. Talvez você possa pensar assim, mas Paulo está sendo arrogante nesse texto, ou presunçoso. Ele está convidando aquela igreja para olhar para ele. Meus irmãos, nós temos algumas evidências claras nos escritos de Paulo,
que vão nos direcionar para entendermos que Paulo de maneira nenhuma está sendo presunçoso, de modo algum está sendo arrogante quando ele fala isso. Muito pelo contrário. O que Paulo está convidando aquela igreja para fazer é para olhar para ele, e assim como ele, aquela igreja olhar para Cristo. É isso que ele ensina para a igreja aos Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, quando ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não está querendo dizer para a igreja de Filipos que ele é a referência que aqueles irmãos devem ter de espiritualidade, que ele é o Senhor da história. Não! Paulo está dizendo que assim como ele tem procurado depender, amar, seguir e servir a Cristo, aquela igreja também deveria fazer. Adolescentes, aprendam a olhar o testemunho dos mais velhos. Uma tendência muito natural dos adolescentes é achar que eles têm uma novidade para viver que os que já passaram pela adolescência não viveram. Às vezes, os adolescentes têm uma tendência para achar que eles, de alguma forma, descobriram alguma coisa que é mais importante do que os seus pais e do que os irmãos que estão há mais tempo na caminhada na vida da igreja. O que eu quero dizer para você? Se você quer ser um adolescente feliz, se você quer ser um adolescente que tem Cristo como centro da sua vida, se você quer encontrar uma adolescência que realmente faça sentido, você precisa observar para as pessoas que estão há mais tempo na caminhada. E não faltam exemplos nesta igreja para você olhar. E hoje à noite nós tivemos o exemplo de uma família que trilhou e que trilha com Cristo e que você pode ter como modelo e como referência de gente de família que ama Jesus sobre todas as coisas, e mesmo passando por adversidade, se apega mais ainda a esse Senhor. Meus amados, aprendam a ouvir, queridos adolescentes, aprendam a ouvir aquilo que os irmãos que são maduros na fé têm para ensinar para vocês. E aí eu também preciso deixar uma orientação para a igreja. Igreja, adolescente gosta de ouvir o que a gente diz, mas muito mais do que ouvir o que a gente diz, adolescente gosta de ver como é que a gente vive. Adolescente gosta de observar o nosso comportamento. E se tem um período da vida em que a esperteza faz parte, esse período é a adolescência. Eles conseguem ver coisas que só eles veem. Disseram para mim que eu dormi hoje no segundo culto. Pastor, o senhor estava dormindo lá na frente. Meninos, eu não estava dormindo, não, o senhor estava. Eles conseguem ver até aquilo que não existe. Né, Gabriel? Eles estão checando a todo momento se aquilo que a gente fala é aquilo que a gente vive. Eles estão vendo nos pais, se realmente os pais estão autenticando a lição de casa com a vida. Não adianta você ensinar adolescente a orar, criança até que dá certo. Criança às vezes você pode ensiná-la a fazer e de alguma forma esconder que o seu comportamento é diferente, mas quando chega na adolescência, isso é praticamente impossível. Você precisa viver, você precisa mostrar para o seu adolescente em casa, para o seu filho, nós como membros que estamos há mais tempo na caminhada, nós precisamos dar testemunho para os nossos adolescentes e para as nossas crianças, mostrar para eles que Jesus realmente faz sentido, que o caminho da cruz é o caminho que realmente faz sentido. Eles precisam ter amigos da cruz, eles precisam ver em nós o bom testemunho, e por isso que Paulo diz: sede meus imitadores. E eu faço uma pergunta aos adultos dessa igreja: será que nesse culto de adolescente você pode olhar no olho dos nossos meninos e das nossas meninas e dizer: olhem para a minha vida como alguém que tem procurado andar segundo o coração de Cristo? Se não, talvez você precise repensar a sua caminhada cristã, porque nossos adolescentes estão precisando de referência. Eles estão sendo bombardeados a todo momento por informações via internet, via TV, via colegas de escola, dizendo que esse caminho que nós estamos, que é o caminho de Cristo, é um caminho que não vai levar a nada. Esses meninos e meninas precisam ter alguém que diga para eles: pode vir que esse caminho é seguro, esse caminho é de vida, esse caminho é de esperança e esse caminho é de alegria. E quem vai fazer isso é a igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo
está dizendo que assim como ele procura a perfeição, aqueles que eram da igreja de Filipos também deveriam procurar. Mas é interessante que Paulo, ele chama aqueles membros da igreja de Filipos de irmãos. O texto começa dizendo irmãos. A palavra para irmãos aí no texto é adelphos. Adelphos você tem essa preposição mas você tem a palavra delphos, que significa ventre. Paulo está colocando de maneira muito clara que ele tem um vínculo com aquela igreja, que é o mesmo vínculo de irmãos de sangue. Os nossos adolescentes precisam não somente ver o nosso exemplo, mas eles precisam entender que aqui é o lugar deles serem amados. Eles precisam ter certeza que essa igreja os ama. E aqui eu quero deixar registrado um testemunho. Eu vi que essa igreja é uma igreja que ama adolescente. Essa igreja é uma igreja que ama adolescente porque tem 4 conselheiros. Nas igrejas que eu já passei, uma das coisas mais difíceis é você encontrar um casal disposto para trabalhar com adolescente. A nossa igreja tem 2 casais. Essa igreja investe no ministério de adolescentes quando essa igreja separa pastores para cuidar do ministério de adolescentes, como foi o caso do reverendo Felipe e da Rafaela, e agora eu chegando com a Isabela. Para isso acontecer, o conselho tem que reunir, tem que entender que adolescente tem importância. Então, adolescentes, aprenda uma coisa: essa igreja ama vocês porque essa igreja investe em vocês. Essa igreja está preocupada com vocês. Essa igreja acolhe vocês. Essa igreja dá espaço para vocês virem à frente e louvar ao Senhor com seus dons e talentos. É claro que podemos fazer muito mais e vamos caminhar nesse sentido, mas é uma igreja que ama adolescente. É uma igreja que ama criança, é uma igreja que ama jovem, é uma igreja que ama senhoras, ama os senhores. E nós precisamos, meus amados, viver esse amor, porque nós somos irmãos, irmãos em Cristo. Precisamos seguir o exemplo dos mais velhos. Nós mais velhos, então, temos a responsabilidade de dar o exemplo, porque o texto usa um verbo, observai, e os adolescentes estão observando o nosso comportamento, e precisamos viver como testemunhas, como amigos da cruz, como o autor de Hebreus escreveu. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Adolescentes, vocês têm uma nuvem em volta de vocês, de adultos que amam a Jesus, que servem a Jesus e que seguem a Jesus, e que dizem para vocês, hoje à noite, Jesus é o caminho de vida. Amém, irmãos? Nós adultos temos esse compromisso. Quem são os amigos da cruz? Os amigos da cruz são os pecadores quebrantados, aqueles que não se consideram melhores que os outros, que procuram negar a si mesmo todos os dias, sabem que a santificação, ela virá não do esforço humano, mas ela vem do Espírito de Deus, por isso eles buscam incessantemente o Espírito de Deus. Os amigos da cruz são pessoas consagradas que apresentam tudo diante de Deus como um ato de louvor e adoração. Os amigos da cruz podem ser definidos como aqueles que são abnegados. E abnegado significa, não é apenas um sacrifício, mas é uma forma intelectual de sacrifício. Amigos da cruz são aqueles que abriram mão das suas vidas para seguirem a Jesus e fizeram de Jesus o seu único objeto de adoração. Nós precisamos ser testemunhas para os nossos adolescentes dessa caminhada cristã. O segundo ponto, para nós celebrarmos a vida, feche os seus olhos para os inimigos da cruz. Adolescentes, vocês vão começar a receber propostas e mais propostas para desviar vocês do foco. O versículo 18 vai dizer, ora, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos, adolescentes, que vocês têm, que tentam desviar vocês do foco? Nós temos alguns inimigos externos à igreja. Esses inimigos são o mundo, o diabo, que estão incomodados por ver vocês dobrados diante de Jesus Cristo,
por entender que vocês estão seguindo os princípios da palavra de Deus. Mas os piores inimigos que nós temos não são os inimigos externos, mas são os inimigos internos. E é deles que o apóstolo Paulo está falando. Agentes do diabo, que muitas vezes entram no hall de membros da igreja, para desviar o foco daqueles que estão procurando amar ao Senhor Jesus como o seu único Deus e como o seu único Senhor e Salvador. Eles participam das festas religiosas. Eles muitas vezes trabalham na igreja. Eles têm aparência de bondade. Muitos deles são carismáticos e sedutores, mas não suportam a mensagem da cruz. Adolescentes, Jesus não chamou vocês para viver uma religiosidade mecânica. Jesus não chamou vocês para viverem um entretenimento eclesiástico. Jesus não chamou vocês para participar das programações especiais e radicais que adolescentes gostam de participar. Jesus chamou vocês para uma vida de cruz. Jesus chamou vocês para uma vida de entrega. Jesus chamou vocês para uma vida de discípulos. E discípulo se humilha. E discípulo se dobra. E discípulo não é arrogante, nem prepotente, nem soberbo. E às vezes se infiltra na igreja pessoas que tentam passar para você um lado de fé, um lado de religiosidade, que não é aquele que a palavra de Deus está falando. Nós não fomos chamados para viver uma religiosidade mecânica. Nós não fomos chamados para viver uma vida de pecado e ao mesmo tempo dentro da igreja. Nós fomos chamados para uma vida de santidade, para uma vida que abandona o pecado e nega a si mesmo, uma vida onde o egoísmo é a cada dia massacrado para que Cristo seja glorificado. O apóstolo Paulo apresenta algumas listas de pecados que estavam acontecendo na igreja de Filipos, praticados por esses inimigos da cruz. Eram egoístas, eram glutões, ou seja, vorazes na busca de prazeres externos para saciar o seu interior. Pessoas que tinham prazer nos seus atos desonrosos. Havia infâmia naquela igreja. Essas pessoas estavam focadas apenas nas coisas terrenas, nos valores do mundo. E o apóstolo Paulo diz: não foque nessas pessoas. Feche os olhos para essas pessoas. Foque apenas em Jesus Cristo e nos discípulos de Cristo. Foque em Jesus Cristo e nos amigos da cruz. De alguma forma, meus amados, crentes também têm se deliciado no pecado e estão numa posição também de inimigos da cruz. Quando eu e você, como pessoas convertidas, que um dia já professamos a fé, quando nós começamos a ter prazer na vida de pecado, quando nós começamos a negociar os valores da fé, quando nós começamos a deixar a intimidade com Deus para buscarmos as intenções e as diretrizes do nosso próprio coração, nós também nos tornamos inimigos da cruz. E muito cuidado, porque os nossos adolescentes querem entender como é que se vive fé. Eles querem aprender a experimentar a vivência. E para experimentar a vida, a vivência, eles têm que ter modelo. E eu pergunto, quais são os modelos que os nossos meninos e as nossas meninas têm? Quais são o exemplo de oração que vocês têm? Qual o exemplo de piedade, de dependência de Deus que vocês adolescentes têm? Meus amados, nós devemos ser esse modelo e esse exemplo. Os amigos da cruz, as pessoas que querem viver dias felizes, eles focam em Cristo e na vida eterna. Seja um amigo da cruz e entenda, Jesus é o nosso alvo. Adolescente, Jesus é o seu alvo. A igreja em algum momento pode decepcionar você. Em algum momento você pode até ter um exemplo, um modelo que você olhou para ele como aquele que tinha um comportamento que você queria seguir. Até essa pessoa pode te decepcionar um dia. Mas Jesus jamais vai decepcionar você. Foque no Cristo da cruz. Foque no Jesus que ressuscitou. Lembre-se também de outra verdade. Não procure construir o seu palácio, não procure construir ou empregar os seus valores nessa terra.
essa terra é passageira. Foque nas coisas eternas. Foque na pátria celestial. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente sobre isso. A nossa vida é transitória. Vocês estão passando. Alguns aqui já fizeram 18 anos, estão na UPA em crise, sem querer sair, como se eles permanecessem, eles continuariam adolescentes. Vocês não vão continuar adolescentes. Não adianta. Pode ficar até 32 anos na UPA. Passou. Já não é mais adolescente. A vida passa. Não foque nas coisas dessa terra, foque nas coisas celestiais. Acredite, adolescente, tem um céu que está sendo preparado para você. E todo projeto de vida que você faz aqui, você precisa fazê-lo na perspectiva eterna, na perspectiva celestial. E lembre-se, Jesus Cristo é aquele que transforma as suas vestes de humilhação em vestes gloriosas. Por isso, aprenda que tudo está subordinado a Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Olhe para Cristo e olhe para a vida daqueles que estão olhando para Cristo. E siga o caminho que vai te levar à vida eterna. E siga o caminho que vai te levar à esperança eterna. E siga o caminho que vai te levar à eternidade. E é só Jesus Cristo que pode fazer isso. E nós, como igreja, estamos aqui para dizer para você, vamos juntos. Você não está sozinho. Nós estamos conectados com você, porque nós somos irmãos e nós não vamos desampará-los. Que a bênção, que o cuidado, que o sustento, que o amor de Deus esteja não só sobre os nossos adolescentes, mas também sobre toda essa igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria apenas convidar os nossos adolescentes para que eles se colocassem de pé e nós vamos recitar o nosso moto. Eu não sei se a igreja tem consciência disso, mas os adolescentes têm um moto, que é nacional. Todas as UPAs, a União Presbiteriana de Adolescentes, tem o mesmo, e nós vamos fazer isso agora. Eles ensaiaram nenhuma vez, então tenham paciência. E eu queria que vocês, adolescentes, prestassem bastante atenção no que esse moto fala, porque é um pacto que vocês estão fazendo. Vocês cantaram aqui hoje, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. E o nosso caminho é caminho de cruz, porque cruz para nós, cristãos, não significa morte, mas significa vida, porque Cristo ressuscitou. Amém? Vamos lá, adolescentes, eu conto 1 até 3 e vocês falam. Eu não vou poder falar porque eu já passei. Vocês vão sozinhos, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Amém. E que Deus abençoe vocês. Podem assentar. Nós vamos agora orar, agradecer a Deus pela vida desses nossos adolescentes, pedindo para que o Senhor os fortaleça na caminhada e orando também pela igreja, para que nós sejamos modelos de amigos da cruz. Pai querido, vivemos num país em que fala-se tanto de Jesus, fala-se tanto de movimento gospel, fala-se tanto de crescimento evangélico. Mas quando nós pensamos em referências de pessoas piedosas, de gente que te ama de verdade, de gente que vive o evangelho com toda a inteireza do coração, sobram tão poucos exemplos, tão poucos testemunhos. Oh Deus, mas eu acredito que desses poucos, muitos estão aqui dentro da Igreja Presbiteriana da Gávea. Adultos, homens, mulheres, que amam ao Senhor Jesus e que se ajoelham diante dEle, reconhecendo que dependem completamente da sua força, do seu poder, da sua orientação. E os nossos adolescentes precisam desses adultos, precisam de pessoas, Deus, como nós hoje fizemos uma ressalva, nós hoje elogiamos o presbítero Ageu, sua família, a Ana, seus filhos. Oh Deus, mas agradecemos ao Senhor pelo trabalho desse teu servo, pela dedicação dele, pelo amor dele às coisas do Senhor, servindo para nós como referência de que não há coisa melhor do que trilharmos no teu caminho, o caminho da cruz, o caminho da vida. Oh Deus, que esses adolescentes possam olhar para a vida
do presbítero Ageu, para a vida dos pastores, para a vida do conselho, para a vida da liderança, para a vida dos adultos, e que eles vejam em nós pessoas que realmente amam a Jesus de todo o coração. E que eles, Deus, não olhem para os inimigos da cruz, que tentam empurrar valores que vão distanciá-los do teu caminho, mas que pelo contrário, eles foquem em Cristo, eles foquem na vida eterna, e eles te amem também de todo o coração, para que amanhã eles sejam adultos que sirvam de referência para outros adolescentes. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus.